Agora, nós vamos abordar o tópico dos contribuintes. De acordo com os dispositivos legais, quem são os contribuintes do imposto sobre a renda da pessoa física? E esses contribuintes, eles encontram-se definidos no artigo 2º da Instrução Normativa 1500 de 2014 e também encontram-se definidos no artigo 1º do Regulamento do Imposto de Renda. E quem são esses contribuintes? O contribuinte do imposto sobre a renda da pessoa física são aquelas pessoas residentes no Brasil que são titulares de disponibilidade econômica ou jurídica de quê? Da renda e dos proventos de qualquer natureza. Dos proventos de qualquer natureza. E o que é que se entende por renda? Conforme está definido no artigo 2º da Instrução Normativa. Entende-se por renda o produto do capital, o produto do trabalho ou da combinação de ambos. E aqui falando o que é uma renda proveniente do trabalho. É o salário, é os honorários, a renda proveniente do capital é o rendimento do aluguel, é uma aplicação financeira, e uma renda proveniente da aplicação de ambos. Ou seja, quando você detém o capital, trabalha com aquele capital para oferir renda. Um exemplo clássico disso são os taxistas e quem trabalha de Uber. Porque você é detentor do capital. Qual é o seu capital? Seu bem imóvel. E através do trabalho desempenhado, do seu serviço prestado, utilizando-se daquele bem imóvel, daquele capital, você está oferindo a renda que a Receita Federal classifica como do trabalho. Então, essas são as exemplificações que trago para vocês desse modo. A renda do trabalho é o salário, os honorários. A renda do capital, a remuneração do aluguel do imóvel. E a renda da combinação de ambos é quando você detém um carro e trabalha com ele para oferir renda. E os proventos são tudo aquilo que não está definido no conceito de renda. Ou seja, aquilo que não é nem proveniente do seu trabalho, não é proveniente do seu capital, nem é proveniente da combinação de ambos. E quem também são considerados contribuintes do imposto de renda? Aquelas pessoas físicas que receberam rendimentos de bens que tenham a posse como se lhe pertencesse, de acordo com a legislação em vigor, e os não residentes no Brasil que recebam rendimentos de fontes situadas no Brasil. Ou seja, eu moro fora do Brasil, mas o meu domicílio tributário ele é o Brasil e eu aufiro renda de uma fonte pagadora no Brasil. E logo, eu sou contribuinte do imposto de renda. Aqui, como vocês podem observar, eu não disse da obrigatoriedade de apresentar a declaração. Aqui eu apenas trouxe, conforme o dispositivo legal, quem são os contribuintes do imposto de renda. Sendo bem claro, a instrução normativa, ela define que o contribuinte do imposto de renda é a pessoa física residente no Brasil, em regras gerais, que como nós acabamos de ver, se a pessoa física ela não é residente, mas se ela recebe renda de uma fonte no Brasil, ela também é considerada
um contribuinte do imposto de renda. Porque quando a fonte pagadora, quando a empresa for lhe pagar pelos seus serviços prestados, ela vai ter que descontar o valor do imposto de renda. Se os valores do seu salário estiverem sujeitos à incidência do mesmo. Então, aqui em nenhum momento eu falei quanto à obrigatoriedade, apenas falei dos contribuintes, do que a Receita Federal determinou na sua instrução normativa, no seu ato administrativo, o que é contribuinte. E mais à frente, o artigo 3º do Regulamento do Imposto de Renda, ele diz que se o contribuinte ele é menor e ele é incapaz, ou um incapaz, mas ele está sujeito à incidência do imposto de renda e, consequentemente, é possível que ele esteja também sujeito à obrigatoriedade, então, o que é que diz o artigo 3º? Ele diz que os rendimentos e os ganhos de capital percebidos por menores e outros incapazes, eles serão tributados em seus respectivos nomes, com o número de inscrição do seu CPF. E o cumprimento dessas obrigações, que incumbirem aos menores e os incapazes, ela será de responsabilidade. Ela será de responsabilidade do, ela será de responsabilidade do pai, do tutor. Então, essa, e quem é a responsabilidade de cumprir a determinação do regulamento do imposto de renda, quando o menor ou incapaz está sujeito à incidência desse tributo? Ou seja, a responsabilidade, conforme o que eu falei, é de qualquer um dos pais, do seu tutor ou do seu curador, ou do responsável por sua guarda. Nessa questão do responsável por sua guarda, o que é que acontece? Se os pais do determinado menor, eles são separados, eles são divorciados, que tem decisão transitada decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, ou seja, o pai responsável por fazer a entrega é aquele que é detentor da guarda do menor. Como fala o parágrafo 3º, que ele diz que, na hipótese de menores ou de filhos incapazes que estejam sob a responsabilidade de um dos pais, em decorrência de sentença judicial, a opção de declaração poderá ser exercida por aquele que detiver a guarda. Ou seja, esse parágrafo 3º, ele traz duas hipóteses. Ele diz que, quando o filho ele for menor ou incapaz, a responsabilidade de fazer a entrega é daquele que detiver a guarda. E ainda mais, ele diz que o pai ou a mãe que detiver a guarda, eles podem fazer a declaração em conjunto, ou seja, incluir as informações do seu filho na sua declaração de imposto de renda. Porque, como nós vamos ver mais à frente, existe a possibilidade da declaração em conjunto ou da declaração em separado. Na declaração, quando ocorre a declaração em conjunto, o titular da declaração, além dele informar os seus ganhos, os seus bens, os seus direitos, e querer informar o seu cônjuge, o seu companheiro ou até seu filho como seu dependente, ele informa
Mas ele também traz a malinha de informações do seu filho, ele traz a mala de informações, ou seja, se seu filho recebeu rendimentos, ele tem que informar. Se seu filho teve despesas médicas, ele tem que informar. E quanto à questão dos rendimentos, eles serão acumulados, ou seja, vai somar os rendimentos do titular, os rendimentos dos dependentes ou do cônjuge, para que haja a incidência do imposto de renda. Então, essa questão da declaração em conjunto ou em separado, seja do cônjuge ou do companheiro e dos filhos, ela deve ser analisada sob uma ótica bem crítica, onde deve ser analisado, onde nós fazemos aí planejamento tributário, analisando as informações tanto dos titulares quanto dos dependentes. Então, esses, certo? Conforme os dispositivos legais, a Instrução Normativa 1500 e o Regulamento do Imposto de Renda, são essas as pessoas, são esses os sujeitos passivos que estão obrigados, que são, melhor dizendo assim, contribuintes do imposto de renda. Ou seja, resumindo, quem é o contribuinte do imposto de renda? Todo cidadão brasileiro que for titular de bens, que for titular de bens, direitos, que ofiram renda, né, desses bens, desses direitos. Então, melhor dizendo, melhor contextualizando para vocês, quem são os titulares, quem são os contribuintes do imposto de renda? Os contribuintes do imposto de renda é aquela pessoa física titular de disponibilidade econômica ou jurídica, residente no Brasil, que tenha oferido renda. E considerando essa renda como proveniente do trabalho, proveniente de proventos de aposentadoria, do capital ou da combinação de ambos, ou seja, do trabalho e do seu capital. Esses são os contribuintes que os dispositivos legais determinam como sujeitos à incidência do imposto de renda.